dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer a todos que estão assistindo a nossa palestra de hoje. É sempre uma honra estar aqui no Geotecnia Brasil. Meu nome é Ana Júlia Leonardo. Eu sou estudante da UFSCar e aluna do professor Dr. Tiago de Souza. Hoje a gente vai ter a apresentação de análise de estabilidade de taludes com o MIDAS GTS-NX. E sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para o Andréas, que é representante do Midas Brasil, para a gente começar a nossa conversa de hoje. A palavra é sua, Andréas. Muito obrigado, Ana. Bom dia, boa tarde. Eu sou André Lozano, diretor comercial para Midas Brasil. Eu sou muito contente de estar aqui com vocês nesse espaço de conhecimento. Eu vou fazer uma apresentação sobre a Midas para as pessoas que não conhecem muito sobre o nosso software e sobre a nossa empresa. Então, a Midas é uma empresa de desenvolvimento de software que nasceu na Coreia do Sul. Temos uma rede global de mais de 10 escritórios regionais, ficamos em 120 países, temos mais de 22 mil usuários no mundo e temos mais de 500 usuários na América Latina. Atualmente, os programas que estamos distribuindo na América Latina são o programa para pontes, o Midas Civil, o programa para edificações e estruturas, o Midas Gen, e o programa para projetos geotécnicos avançados, o Midas GTS NX. Aqui, alguns de nossos clientes no Brasil que usam o Midas, temos empresas e escritórios importantes que vocês podem ver aqui. E vou compartilhar com vocês meu contato e redes sociais para que vocês possam seguir e estar atentos a todos os eventos que temos durante o ano. Muito obrigado e espero que aproveitem muito esse webinar. Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Eu vou iniciar agora a apresentação sobre a estabilidade de taludes com Midas. Vou começar me apresentando. Eu sou o Felipe Vitali, eu sou engenheiro geotécnico, eu tenho mestrado e atualmente sou aluno de doutorado na USP de São Carlos. E eu também sou engenheiro geotécnico na Temag, em que eu trabalho também desenvolvendo projetos geotécnicos, mas nessa parte de modelagem numérica. E também atualmente eu trabalho como ATO em uma das obras que a gente participou do projeto. Então, eu vou aqui iniciar a apresentação. E eu vou começar falando um pouquinho sobre as capacidades do Midas. Então, ele é um software de elementos finitos, que ele vai fazer análises bidimensionais e tridimensionais. Ele também tem alguns espécies de aplicativos em que você consegue também fazer análise de equilíbrio limite. Então, por ser um software de elementos finitos, a gente consegue fazer qualquer tipo de projeto, fundação, túneis. Ele também tem bastante opções de análises dinâmicas, projetos de barragem, estabilidades de taludes, que é o tema de hoje, escavações, que está muito ligado também com as estabilidades de taludes. Ele faz basicamente qualquer tipo de análise. Então, na geotecnia, a gente sempre acaba caindo nas análises por etapas construtivas, e dentro de cada etapa construtiva, a gente vai fazer uma análise estática, uma análise de fluxo. A partir de outra análise estática, a gente vai fazer uma análise de estabilidade, vai fazer uma análise de consolidação para gerar um excesso de pressão neutra e depois verificar novamente a estabilidade. Tem a possibilidade também de fazer análises acopladas e análises dinâmicas. Além disso, a gente tem uma variabilidade grande de modelos constitutivos, desde os mais tradicionais, que a gente está acostumado a usar em projeto, que são o Moore-Coulomb e o Hardening Soil, além de modelos também da mecânica do estado crítico, como o Canclay, o Norsand, modelos para modelagem de liquefação, como o UBC Sand e o PM4 Sand. Tem também modelos aplicados para rochas, como o Hook Brown e o Jointed Rock. O Jointed Rock a gente acaba usando bastante para rochas com bastante xistosidade, com foliações. E também tem modelos constitutivos para concreto, que é muito interessante, além de considerar a não linearidade do solo, também considerar a não linearidade da estrutura. E ele tem também uma biblioteca completa de elementos,
Para o solo, geralmente a gente vai trabalhar em 2D com elementos plane strain, né, que é o estado plano de deformação, e os elementos sólidos no 3D. Além disso, a gente vai precisar de elementos que representem a estrutura. Então, ele conta com elementos de treliça, que a gente, por exemplo, no caso de estabilidade de taludes, a gente vai usar para simular o comprimento livre dos tirantes, ou até o bulbo. Os elementos de viga também, que a gente pode usar para modelar o bulbo do tirante. A gente pode associar desse elemento de viga, usar um elemento de interface para limitar a adesão do bulbo. A gente, para simular o paramento, pode usar o elemento shell, para simular o revestimento de um túnel também usar o shell. E além de outros elementos que podem simular até geossintéticos, e uma série de estruturas que forem necessárias. Ele também conta com uma grande facilidade da elaboração de malhas, isso eu acho uma das grandes vantagens do software. O usuário tem bastante controle sobre a elaboração de malha, então a gente consegue gerar malhas de muita qualidade. E ele tem 2 tipos de elementos. Os elementos de primeira ordem, que tem uma interpolação linear, ou os elementos de segunda ordem, que tem uma interpolação quadrática. Quanto maior o grau do polinômio, aqui, por exemplo, um polinômio de segunda ordem, a gente tem uma melhor resposta da nossa análise não linear. Isso, em análise de estabilidade de talude, é muito importante, porque no elementos finitos a gente faz essa análise, a gente está num ambiente muito não linear, e é necessário uma resposta muito precisa. Quando a gente usa esse elemento linear, ele vai nos levar a respostas erradas. Então, aqui eu já vou começar ressaltando a importância do uso desses elementos de segunda ordem. E agora vamos para aplicações do Midas para a estabilidade de taludes. Eu vou começar falando um pouquinho mais geral, em como a gente faz a análise de estabilidade, e depois eu vou passar para um caso prático. Então, uma breve introdução sobre o tema. Então, um projeto de estabilidade de talude, geralmente algum corte de rodovia em que a gente vai precisar cortar um talude, uma encosta, e a gente precisa ter um fator de segurança para evitar que ocorra uma ruptura. E a gente consegue esse fator de segurança através de soluções de engenharia, desde as mais simples, seja abatendo esse talude, até situações mais complexas, como uma cortina atirantada, a gente usa algum muro de arrimo. Então, sempre com um corte, um aterro, a gente precisa de uma solução para atingir o fator de segurança de norma. E o Midas, a gente consegue englobar várias etapas desse projeto. Como é como é um software de elementos finitos, a gente consegue fazer analisar cada etapa construtiva, verificar os esforços estruturais, verificar os deslocamentos gerados. A gente pode verificar soluções de drenagens também, fazer análise de fluxo, verificar vazões. Então, utilizando um software de elementos finitos para essa finalidade, a gente consegue ter uma série de dados que, usualmente, fazendo só uma análise de equilíbrio limite, não é possível. Além disso, o Midas também ele faz análises bidimensionais e tridimensionais. Então, geralmente no 3D você consegue ter um fator de segurança maior. E aí, a partir dessa melhoria, você consegue gerar uma economia para o cliente também. Então, a estabilidade por elementos finitos, geralmente a gente vai precisar importar uma geometria, e dessa geometria a gente vai gerar a estratigrafia. E aí por exemplo, no caso de uma cortina atirantada, que vai ser o tema desse webinar, a gente vai fazer análises por estágios, vai gerar escavações e instalações dos tirantes, e poderia ter análise de fluxo também entre cada escavação. E para cada etapa a gente pode rodar a análise de estabilidade. Em 3D, o Midas ele tem o Strength Reduction Method, que consiste em uma metodologia que vai reduzindo os parâmetros de resistência gradualmente até atingir a ruptura. Por exemplo, no caso da envoltória de Mohr-Coulomb, a gente vai reduzindo coesão e ângulo de atrito até levar o modelo à ruptura, ou seja, até você ter uma divergência da solução não linear, que geralmente está associada a algum mecanismo de ruptura.
E no 2D, você pode, além do Strength Reduction, você pode fazer outra metodologia, o SAM, que é uma análise por equilíbrio limite dentro de elementos finitos. Então, você consegue gerar uma série de círculos de ruptura e verificar a estabilidade deles. Além do software ter uma variabilidade de elementos de reforço, como eu já mencionei. O Midas também tem um aplicativo que seria o SoilWorks, e dentro dele é possível fazer as análises tradicionais de equilíbrio limite. Então, é possível analisar rupturas circulares e não circulares, e pelos tradicionais métodos, como aqui o Bishop e o Spencer, além de fazer análise de sensibilidade e probabilísticas. Ele também tem um aplicativo, no caso de taludes em maciços rochosos. Então, você consegue fazer desde a importação dos dados, do levantamento do geólogo, fazer um tratamento desses dados na projeção estereográfica, verificar os planos de descontinuidade, fazer as análises cinemáticas para verificar qual o tipo de ruptura pode ocorrer naquele maciço, e também fazer análise dos fatores de segurança e, se necessário, dimensionar os reforços. Agora, vamos entrar no estudo de caso em si. É um exemplo de uma cortina atirantada. Então, aqui a gente tem o nosso modelo com uma série com 5 estratos de solo. E aqui, essa parte vai ser cortada para a implantação de uma via. Vocês podem ver também que aqui é um eixo de simetria. E aqui, nessa linha, a gente tem a seção mais alta do talude. Aqui eu vou fazer também uma comparação dos resultados entre o modelo tridimensional com o modelo bidimensional e uma breve discussão desses resultados. Então, como é que é o fluxo de trabalho dentro do Midas ou qualquer software de elementos finitos? Primeiro, a elaboração da geometria. Isso geralmente a gente vai exportar de algum outro software. A gente vai, em cima dessa geometria, elaborar a malha de elementos finitos, atribuir as condições de contorno de deslocamento, as condições de carregamentos, e finalmente a gente vai estar pronto para fazer a análise e extrair os resultados e interpretar esses resultados também. Aqui é a interface do software. Vocês veem que na interface ele segue o mesmo fluxo de trabalho. Então ele começa com a geometria, a malha, definição das condições de contorno, aí vem para a análise e os resultados. Aqui na lateral esquerda ele tem uma árvore aqui que vai nos auxiliar durante o projeto, e dentro dessa árvore também a gente tem partes que vão definir condições de modelo, das análises e dos resultados. Dentro da geometria, para a gente modelar, vocês podem ver que o nosso estudo de caso ele tem uma geometria bastante complexa. Então, a gente usa dois recursos do Midas. O primeiro é a geração de terreno. Então, você consegue exportar sua topografia e, dentro dessa topografia, gerar uma superfície representativa do terreno. E também gerar os planos a partir das sondagens. Então, a geração do terreno, você vai exportar a topografia e, em cima dessa topografia, gerar uma superfície representativa do terreno. Aí você vai interpolar quantos pontos, ele permite interpolar até 200 pontos. E aqui você tem as sondagens. A partir da informação das sondagens, é possível gerar os estratos de solo e criar superfícies também. Então aqui a gente tem as superfícies representativas da topografia e dos estratos de solo. Então a gente vai criar um sólido em cima dessas superfícies e cortar esse sólido simplesmente, e a gente vai ter a geometria pronta. Aqui eu ressalto a importância da interpretação de um geólogo dessas sondagens. Como está fazendo interpolação, essa interpolação tem que estar aliada também a um geólogo, a interpretação do geólogo. E, além disso, aqui eu estou mostrando um caso que ele está sendo feito todo dentro do Midas, mas você pode exportar de um Leapfrog, por exemplo, essa geometria já pronta. Também a gente vai gerar
a geometria do corte a partir de planos e vai cortando esse sólido da mesma forma. Aqui eu chamo a atenção que é importante que esses cortes eles estejam associados à nossa sequência executiva. Então, no meu modelo, eu quero fazer escavações seguidas da instalação de tirantes. Então, aqui é importante eu ter esses planos horizontais, que eles vão limitar esse corte. E quando eles limitam esse corte, eu estou tendo as minhas etapas construtivas. Tendo a geometria pronta, a gente vai para a criação da malha e dos elementos estruturais. Então, primeiro vai definir os materiais e suas propriedades. Então, a gente vai criar os materiais para cada estrato de solo e também para os elementos estruturais, e daí vai criar as propriedades. As propriedades são os elementos sólidos para o solo, o elemento shell para o paramento, o elemento de treliça para o comprimento livre e para o bulbo do tirante, nesse caso. A gente também tem esses assistentes do Midas, que para modelagem dos tirantes, que aí ele já, você clica num ponto, ele já dá a inclinação, o comprimento livre e o bulbo, e ele já cria o tirante automaticamente, facilita muito o processo. E também tem o soil test, que você consegue ver a resposta do material que você está escolhendo para o solo frente a ensaios triaxiais, ensaios edométricos, entre outros. Aí aqui é onde é gerada a malha em si, e também aqui há alguns outros recursos do software, como extração da malha para a criação do elemento shell. Aqui é onde a gente vai, eu já chamei a atenção, mas é aqui que a gente vai escolher que o elemento que vai ser usado é o de segunda ordem, que é muito importante. E criação de elementos de interface, entre outros. Aqui é um outro recurso de geometria para a criação dos tirantes. Como eu mostrei ali, a gente tem aquele assistente para a criação de tirantes, e você pode criar eles todo na vertical, o que facilita muito o processo. E depois de criar eles na horizontal ou na vertical, né, em 2 dimensões, na verdade, você consegue projetar na face do talude. Como vocês podem ver, existe uma inclinação aqui desse talude, é mais ou menos uns 70 graus, e você consegue projetar esses tirantes dentro da geometria. E aqui é como fica a malha final, né? O paramento representado pelos elementos shell. Ele também tem elementos shells aqui que representam o engrosso na cabeça do tirante. E aqui o tirante em si, representado pelo elemento de treliça. E aqui também é um elemento de treliça, mas poderia ser um elemento de viga representando o bulbo. Aqui algumas informações importantes sobre a modelagem dos tirantes. A gente vai modelar ele com o comprimento livre e com o bulbo. O comprimento livre, sempre é importante limitar o esforço nele, né? Geralmente ele vai ser um elemento que vai ter um nó na ponta e um nó no final, então ele é apenas um elemento finito, então ele tem uma força constante. E essa força, geralmente no modelo a gente vai aplicar, quando é instalado o tirante, a gente vai aplicar uma proteção nele, só que ele pode escoar até o limite do aço. Então a gente tem que colocar isso no modelo. No Midas tem várias formas, nesse modelo eu escolhi atribuindo um critério de von Mises para o elemento de treliça, mas você pode simplesmente falar que esse tirante vai trabalhar só a tração e colocar uma força que vai ser a capacidade dele. Aqui um trechinho da norma falando o quanto você pode limitar, o quanto você deve limitar a resistência do tirante para análise de estabilidade. Por exemplo, um tirante que você vai protender com 50 toneladas, ele precisa ter uma capacidade de 100 toneladas, mas na análise de estabilidade você vai usar 50 toneladas. No caso de um tirante provisório, você pode usar um pouquinho mais dessa carga. No caso do bulbo, você também pode, no caso que eu vou apresentar, eu modelei ele também com, aqui são vários elementos, mas com um elemento de treliça e também limitando a carga dele. Mas ele também poderia ser modelado com elemento de viga, junto com o elemento de interface, e esse elemento de interface ele
você teria que limitar a adesão. Então você limitaria o atrito lateral desse tirante. Isso é bem simples de fazer no Midas. Então agora eu apresentei a geometria aqui dentro dos slides, que não daria tempo de fazer, né? A geometria geralmente é o que leva bastante tempo, principalmente quando é 3D. E agora eu vou mostrar dentro do software como a gente monta a sequência executiva, os tipos de análise, aqui os tipos de análise possíveis. Eu selecionei duas sequências executivas diferentes e visualização de resultados. Então, agora eu vou entrar aqui dentro do software. Aqui é a cara do Midas. Então, esse é o talude, essa é a geometria que foi gerada. Vocês podem ver que o sólido foi dividido de acordo com as sondagens. Aqui tem as etapas de escavação. Então, sempre muito importante na hora de conceber a geometria do modelo, já ir pensando na sequência executiva. Aqui é aquilo que eu falei do comando de projetar, então os tirantes eles foram criados em 2 dimensões e depois projetados na frente do talude. E aqui a gente tem na nossa árvore, na esquerda, todos os materiais que foram criados para representar o solo, o tirante, o paramento. A gente tem as propriedades unidimensionais, que são o elemento de treliça, as bidimensionais, que é o elemento shell, e a tridimensional, que é o elemento sólido, que representa o maciço. E aqui eu coloquei para visualizar a malha. E depois que é gerada a malha, a geometria perde importância para a gente. Então eu posso trabalhar só com a malha de elementos finitos. Então aqui vocês veem os elementos sólidos. E aqui vou mostrar um detalhe dos nós. Vocês podem ver que aqui a gente tem nós intermediários. Então a gente está trabalhando aqui com os elementos de segunda ordem, que é importante para a gente ter uma melhor acurácia da resposta não linear na hora de fazer análise de estabilidade. E dentro da malha, a gente também tem como se fossem layers definidos que a gente vai usar para criar a sequência executiva. Isso aqui o Midas tem várias formas de fazer que tornam isso menos trabalhoso. Então essas numerações aqui podem ser feitas de forma automática. Aqui, por exemplo, a gente tem os layers que representam a escavação. Vocês podem ver aqui a situação final. A gente tem os que representam o maciço. Aqui os que representam o engrosso do nosso paramento. E também os tirantes. Aqui eu vou mostrar um detalhe da modelagem do tirante. Aqui eu vou selecionar para ver os elementos, e vocês podem ver que apenas um elemento representa o comprimento livre. Então o elemento de treliça ele vai ter uma carga, ele só tem carga axial, o elemento de treliça, ele tem uma carga constante. E quando a gente vê o bulbo já são vários elementos. E nesse caso aqui eu limitei que ele tem a mesma resistência desse elemento. Então, vou voltar para a visualização da nossa malha. E agora a gente vem, aqui podem ver que está todas as informações do modelo, aqui eu tenho a malha, geometria, propriedades, materiais. E agora a gente vem para a parte de análise. Primeiro, aqui eu também mudo para a parte de análise, e vai definir as condições de contorno. Então, a gente tem as condições de contorno de deslocamento. Os deslocamentos eles são restritos perpendicularmente nas laterais e fixos na base. Quando os deslocamentos são restritos na perpendicular, isso está criando um plano de simetria nos locais. Então, esse modelo está pequeno. Então, você tem uma simetria aqui no talude. Porém, esse modelo aqui ele tinha que ser estendido tanto para os lados,
para esse lado, né, que não é um plano de simetria, quanto para trás. Isso faria com que você limitasse também a superfície de ruptura. Dessa forma, você acaba gerando uma ruptura maior, ela é maior do que deveria e, consequentemente, você tem um fator de segurança menor. Se você estende esse modelo, essa superfície de ruptura ficaria mais limitada e você acabaria tendo um fator de segurança maior. Agora, também tem o peso próprio, né, que seria padrão já, né. Então essas duas são as mais importantes, o peso próprio e o deslocamento. Além disso, tem as cargas de proteção nos tirantes. Vou detalhar os tirantes e a gente vai ter as cargas de proteção nele. Podem ver que a carga de proteção é aplicada só no comprimento livre. E aqui, por exemplo, vocês podem ver que está definindo uma carga de 550 kN no tirante. E esse tirante aqui, nessa modelagem, ele está limitado a 850 kN. Quando você seleciona essa caixa per tension type, você está falando que esse tirante vai ter 550 kN na hora que você protender. E para isso, o Midas ele pede que esse elemento ele seja elástico linear. Então, quando faz isso, é importante depois você trabalhar também com uma outra condição de contorno, que é uma troca de material. Então, inicialmente, eu estou trabalhando com esse tirante elástico linear, então ele pode ter a carga, ele não tem limitação de carga, mas isso só para fazer o carregamento. E logo depois que eu faço o recarregamento, eu troco a propriedade dele para essa carga, na hora que sejam feitas a escavação e você comece a mobilizar a carga no tirante, você não mobilize mais do que pode. Então tá, a gente tem nossas condições de carregamento e condições de contorno definidas já. Essa parte é mais simples de fazer. E agora a gente vai definir a sequência construtiva. E aqui eu fiz dois cenários. O primeiro cenário ele é mais completo. Mostrar como é feito isso no Midas. Então, você tem aqui todos os layers da malha, digamos assim, e todas as condições de contorno criadas. E aqui, para você criar, você seleciona os elementos que estão ativados e quem vai ser ativado nessa fase inicial. Então aqui eu vou selecionar todo o material que vai ser escavado e todos os meus extratos do solo. E eu já seleciono eles. Também, para gerar o estado de tensão inicial, preciso das condições de contorno e também do peso próprio. Então, está aqui a nossa primeira fase. Aqui a segunda fase é uma fase de acomodação plástica. Aqui eu vou limpar os deslocamentos também, para não interferir na nossa sequência executiva, que é o que importa. E daí em diante, a gente vai gerando as fases de escavação. Então, gera uma fase de escavação, instala os tirantes, já protendendo eles. Podem ver que essa bolinha aqui é a proteção. E aqui eu ainda não mudei a capacidade do tirante, porque ele não mobiliza muita carga. Mas eu vou mostrar em que ponto que eu altero isso. Aí faz a próxima escavação, coloca tirante. E vai seguindo o processo executivo. No final, eu faço a troca do material para fazer análise de estabilidade. Aqui, eu selecionei a caixinha de análise de estabilidade e limpei os deslocamentos para eu ver só os deslocamentos referentes a essa etapa. Vocês podem ver aqui também que tem essa caixa selecionada de controle da análise. Aqui, a gente pode setar parâmetros da nossa análise não linear. Então, aqui, os critérios de convergência para o modelo em si, para a etapa que é a troca de material. E depois, para a análise de estabilidade. Então, aqui está definido que o esquema de resolução da análise é o Newton-Raphson. Aqui eu estou colocando que eu quero que salve todos os resultados. O que é isso? Os resultados, a resistência ela vai ser diminuída incrementalmente em 0,1.
Então a gente tem, logo que termina a nossa análise, eu tenho C e φ igual ao que eu adotei. Aí ele vai lá para o próximo incremento de 1.1. Ele vai reduzir minha coesão e meu ângulo de atrito em 1.1 e vai convergir. Se ele convergiu, ele vai para o próximo, 1.2, 1.3, 1.4, aí até o modelo divergir. E quando eu estou salvando esses passos, eu consigo ir vendo como ocorre essa evolução. Então esse aqui é o nosso primeiro cenário. E o segundo cenário, ele é simplificado. Então eu vou gerar o meu estado de tensão inicial, e depois eu vou escavar tudo de uma vez e colocar os tirantes também de uma vez, só que sem protender eles. Então a carga que vai no tirante depende da mobilização do talude. E aqui definido os nossos casos de análise, a gente tem que criar, definindo nossa sequência construtiva, a gente cria o caso de análise. E o caso de análise, basicamente, a gente vai selecionar, que é um tipo de sequencial de construção, vai definir os parâmetros gerais. Aqui, como é uma topografia acidentada, eu não usei a condição K0, né? Então, o estado de tensão inicial ele é feito pelos esforços da gravidade. E também você escolhe o esquema de análise de resolução do sistema não linear. Aqui é o default do programa. Então, feito isso, a gente está pronto para rodar o nosso modelo. Aqui vocês podem ver que eu estou com o cadeado aberto. Com o cadeado aberto, eu estou na etapa de criar o meu modelo. E quando eu crio no cadeado fechado, eu já estou na etapa para visualização do modelo. Já a visualização dos resultados, né? Então a gente pode vir aqui para a última parte da análise. Então aqui vocês podem ver são os dois casos de análise que eu tenho. Aqui eu criei 2 vezes o inicial, que eu rodei uma estabilidade também inicial. Isso aí eu já falo porque eu fiz isso. Agora mostrar alguns recursos de visualização de resultados do Midas. Então aqui eu vou pegar a primeira fase de escavação e vou ver os deslocamentos. Aqui são os deslocamentos totais. Esses deslocamentos, eles seria a norma do vetor de deslocamento, né? Então ele engloba todos esses deslocamentos. Mas eu vou selecionar aqui o deslocamento em X, que aí ele é o deslocamento que seria do movimento de ruptura, né? O deslocamento para fora do talude. E aqui quando a gente vê os resultados, a gente pode ver a malha ou não. A gente pode deixar os resultados com um contorno contínuo ou desse tipo aqui, mais direto. Pode ver a deformada ou não. Eu prefiro o que vocês estão visualizando aqui, é a minha preferência já. E aqui também alguns recursos aqui nessa aba de avançados. Esse probe aqui você pode clicar em vários pontos e ele já te dá os deslocamentos. Então vocês podem ver que aqui está deslocando cerca de 4 milímetros para fora do talude. Então você consegue ir analisando com pontos sobre a malha, que é um recurso muito útil. Você pode extrair os resultados que você quiser, você pode extrair deslocamentos, você pode extrair esforços, as forças no elemento de treliça, os esforços no elemento shell. Pode desenhar diagramas. Aqui eu desenhei um diagrama. Então vocês podem ver, seria uma espécie de um inclinômetro aqui, né? Então a gente consegue ir vendo esses deslocamentos. E além disso, um recurso que é muito interessante no Midas, nessa barra aqui você consegue transitar entre as etapas construtivas. Então a gente aqui está no primeiro passo de escavação e a gente consegue ir acompanhando como esses deslocamentos vão se desenvolvendo. Então aqui eu estou mexendo na minha setinha
computador. E vocês podem ver como esses deslocamentos vão se desenvolvendo com as etapas construtivas. Então aqui eu estou voltando aqui para a etapa inicial. Então a gente tem a primeira escavação, depois fez a proteção do primeiro tirante, primeira linha de tirante, né? Segunda escavação, proteção, terceira escavação, proteção, quarta escavação, proteção. Aqui tem a última escavação, e aqui a instalação da última linha de tirante. E aqui eu troquei o material e zerei os deslocamentos. Agora, se vocês forem ver aqui na nossa lateral, a gente tem todas as etapas de escavação e aqui, finalmente, a análise de estabilidade. Vocês podem ver, ó, eu tenho aqui salvo o resultado para um strength reduction de uma redução de 1, uma redução de 1.1, de 1.2, 1.3, 1.4, até chegar no final de 1.49. Quando está resolvendo, o programa ele vai gerando um gráfico desse tipo para a gente. Então, esse gráfico está mostrando o quê? O deslocamento no eixo X e o fator de redução de resistência no eixo Y. E vocês podem ver, ó, das primeiras etapas, você tem pequenos deslocamentos. E aqui, a solução não linear começa a divergir. Você começa num pequeno incremento aqui de redução da resistência, você começa a ter grandes deslocamentos. Isso é o que o modelo está começando a divergir. E vocês podem ver mais ou menos aqui 1.475 que ele diverge. Então esse aqui seria o nosso fator de redução de resistência, que ele pode ser associado a um fator de segurança. Então nesse nosso modelo aqui o fator de segurança seria de 1.47. Está bem perto do 1.5 normativo. E aqui a gente consegue vendo também como esses deslocamentos vão se desenvolvendo com a redução da resistência. Aqui a etapa inicial, aqui reduziu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.45, 1.47,5. Pode nem ver como gera uma diferença brusca já, e os deslocamentos passam a ficar concentrados nessa parte do talude. E quando chegar na etapa final, podem ver que está bem definida aqui a superfície de ruptura. Outros resultados para a gente ver aqui, eu vou pegar aqui na nossa última fase e vou visualizar, por exemplo, os esforços no elemento shell. Aqui eu consigo ver os esforços aqui nos elementos shells. Vocês podem ver que os momentos eles ficam concentrados onde você tem uma maior espessura do concreto projetado, por exemplo, né? Ou seria uma placa pré-moldada ali para o tirante. Então você pode pegar esses esforços, mandar para o estrutureiro para ele dimensionar qual tela de aço, qual a solução estrutural que vai ser dada nesse paramento. Também a gente pode acompanhar a evolução da força nos tirantes. Aqui eu vou pegar as forças axiais nos tirantes. Para facilitar a minha visualização, eu quero ver só os tirantes. E aqui é a primeira etapa. Então vocês podem ver que na primeira etapa eu tenho aqui no meu comprimento livre aplicada a proteção de 550 kilonewtons. E conforme aqui eu vou evoluindo nas etapas, vai mobilizando carga. Então na primeira escavação mobilizou mais 20 kilonewtons nesse tirante. É praticamente nada, né? E conforme vai escavando, vai mobilizando mais carga. Até que no final da escavação, essa aqui é a última etapa, você tem um esforço máximo nos tirantes aí na ordem de 600 kilonewtons, né, 60 toneladas. E aqui, na fase de troca de material, eu limitei que essa força ela pode chegar até 850 kilonewtons. Então, na fase da redução da resistência, aqui eu estou evoluindo na redução da resistência, vocês podem ver que ele vai mobilizando. Aqui, ó, o tirante, a primeira linha de tirante mobilizou completamente já.
E conforme vai reduzindo a resistência, o restante dos tirantes vão mobilizando. Com o fator de segurança 1.47, está praticamente tudo mobilizado já. Então, vocês veem que esse fator de segurança está muito associado à capacidade do tirante. Se tivesse um modelo elástico linear aqui, esse tirante ia conseguindo pegar carga infinitamente. Então, essa superfície de ruptura nunca passaria pelos tirantes. E aqui, como a título de exemplo, né, a gente tem aqui aquele nosso outro modelo, em que eu escavo tudo de uma vez e já instalo os tirantes. Quando faz isso, podem ver que as forças variam dentro do tirante, né? Depende de quanto ele mobiliza. E a gente protendeu os tirantes com 550 kN. Nesse caso, o máximo que foi mobilizado foi 240 kN no tirante, sendo que eles, nesses tirantes aqui, que estariam próximos à parte mais alta do talude, enquanto os outros quase não mobilizam carga. Mas, e aqui, nesse mesmo caso, eu também rodei um Strength Reduction, e vocês podem ver aqui que ele vai chegar numa redução de resistência de 1,5. Então, fazendo toda a etapa construtiva, a gente chegou em 1,49, e com essa outra abordagem de modelagem, muito mais simplista, a gente chega praticamente no mesmo fator de segurança. Isso aqui não é o mais realista, mas é muito útil para você ter uma ordem de grandeza do fator de segurança com uma modelagem muito mais rápida. E vocês podem ver, quando a gente vai... Agora eu estou evoluindo aqui entre as fases do Strength Reduction, vocês podem ver que vai mobilizando os tirantes da mesma forma, até que quando chega na ruptura aqui, um fator de segurança de 1,5, está toda a carga mobilizada. Então, acho que aqui deu para passar pelos principais resultados, e a gente fez uma comparação. E eu também fiz uma estabilidade do talude inicial, né? Isso sem nenhuma escavação, sem nenhum tratamento. E aqui a gente pode ver que o talude inicial, ele tem um fator de segurança aí na ordem de 1.33, com essa superfície de ruptura aqui, com uma maior concentração nos deslocamentos, próximo da região que vai ser escavado. E agora eu vou fazer uma breve comparação com o modelo 2D. Aqui a gente tem uma seção daquele talude, com a mesma estratigrafia, e também eu rodei os dois tipos de modelo, o caso inicial e o caso inicial e também escavando tudo de uma vez, e outro caso, etapa por etapa. E comparando os fatores de segurança, a estabilidade inicial, vocês podem ver que a superfície de ruptura é similar à do 3D. Vou colocar ele aqui de lado o modelo. É bem parecida a superfície de ruptura. Mas aqui a gente tem uma ruptura com fator de segurança de 1.17, enquanto no 3D está 1.33. E depois de fazer toda a escavação e instalar os tirantes, esse fator de segurança vai aumentar para 1.25, enquanto lá no 3D a gente estava com 1,5 já. Então, provavelmente, se a gente estivesse projetando aqui pelo 2D, esses tirantes aqui que estão com espaçamento de 4 metros, teria que diminuir eles, deixar um espaçamento com 2, 2,5, talvez aumentar a capacidade do tirante, então teria que repensar a solução e deixar a solução mais pesada, o que oneraria o custo do cliente, por exemplo. Aqui também só a título de comparação, escavando de uma vez e também criando todo o processo construtivo, a superfície de ruptura é praticamente a mesma e o fator de segurança aí muda aí de 1.24 e 1.25. Então, aqui eu acho que eu mostrei o que eu queria mostrar, então vamos para as conclusões. Então, eu acho que os principais pontos para a elaboração das análises de estabilidade com Midas e por elementos finitos em geral, ter uma atenção para a definição da geometria e ela está alinhada com a sequência executiva do seu modelo. Usar elementos de ordem superior, segunda ordem ou mais, para você ter uma acurácia da resposta não linear e ter um fator de redução da resistência correto.
a importância da limitação das cargas de tirantes e adesão dos grampos para o seu modelo estar correspondendo com as premissas da norma, definição correta das condições de contorno e sempre checar os resultados. Nunca começar a fazer essa análise por um modelo mais complexo. Sempre começar com modelos simplificados e também aproveitar da experiência. Sempre conversar com... sempre pegar análises parecidas, ver as soluções, ver o que tem de diferente, fazer checagem por equilíbrio limite, sempre verificar os resultados. E aqui eu também mostrei as vantagens de você executar um 2D e um 3D. Com 3D, você tem muita capacidade de ganhar um fator de segurança. E uma forma rápida de visualizar, sem ter que fazer um 3D, é rodar a topografia no 2D e no 3D você consegue ver essa diferença de fator de segurança, né? No nosso caso aqui, no 2D o que a gente tinha 1.17 foi para 1.33 no 3D. Obrigado a todos. Obrigado para quem ficou aqui. E qualquer contato sobre o software, falem com o Andrés, e qualquer dúvida eu fico à disposição. Podem me procurar no LinkedIn, aí, e-mail, eu estou à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida. Obrigado. Muito obrigada, Felipe. Foi uma excelente apresentação. Eu, em nome da Geotecnia Brasil e de todo mundo que assistiu, foi um prazer absorver o seu conhecimento. E para todo mundo que ficou assistindo até agora, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal do Geotecnia Brasil. A gente está com mais de 30 mil inscritos no geral de todas as nossas redes, e a gente quer levar mais a palavra da geotecnia, que quanto mais estudo, menor é a chance do erro, né? Então, por hoje é só. Então, eu queria agradecer, dar bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que as pessoas estão assistindo, e agradecer ao Felipe mais uma vez no Geotecnia Brasil. Eu que agradeço pelo convite, obrigado. Obrigada.